Existem momentos na vida em que falar a verdade parece custar caro demais. Às vezes, permanecer firme naquilo que é certo pode trazer rejeição, críticas e até afastamento de pessoas que amamos. Mas mesmo assim, a palavra de Deus continua nos lembrando que a verdade nunca deixa de ter valor diante dos olhos do Senhor. A Bíblia nos ensina em Provérbios que existem coisas que Deus rejeita profundamente, e entre elas está a mentira. O Senhor ama a verdade, ama a sinceridade e se alegra daqueles que permanecem fiéis, mesmo quando é difícil. Vivemos em um tempo em que muitas pessoas preferem seguir o que é popular ao invés do que é correto. Em muitos ambientes, quem escolhe a verdade acaba sendo visto como exagerado, radical ou até diferente demais. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez em algum momento você tenha ficado calado para evitar conflitos. Talvez tenha concordado com algo que sabia estar errado apenas para não ser rejeitado. Talvez o medo da opinião das pessoas tenha impedido você de falar aquilo que Deus colocou no seu coração. Mas hoje o Senhor está chamando você para viver em verdade. A verdade nem sempre é confortável. Em muitos momentos da Bíblia, homens de Deus precisaram escolher entre agradar pessoas ou permanecer fiéis ao Senhor. O profeta Natã precisou confrontar o rei Davi. João Batista falou a verdade diante de Herodes, mesmo sabendo das consequências. Eles entenderam que agradar a Deus era mais importante do que preservar a própria imagem. E nós também precisamos tomar essa decisão. Falar a verdade não significa agir com arrogância, grosseria ou orgulho. Deus não nos chama para ferir pessoas com palavras duras, mas para falar com amor, sabedoria e direção do Espírito Santo. Existe uma diferença entre usar a verdade para edificar e usar palavras apenas para machucar. Por isso, devemos pedir sabedoria ao Senhor. Sabedoria para saber o momento certo de falar, a maneira certa de agir e a motivação correta dentro do coração. Porque a verdade dita sem amor pode afastar pessoas, mas a verdade guiada por Deus pode transformar vidas. Hoje, eu quero convidar você a fazer essa oração comigo. Se você deseja abandonar toda mentira, vencer o medo e ter coragem para permanecer firme na verdade, ore comigo agora. Pai amado, eu me coloco diante da Tua presença neste momento com um coração sincero. O Senhor conhece meus pensamentos, minhas intenções e tudo aquilo que existe dentro de mim. Nada fica escondido diante dos Teus olhos. Hoje eu reconheço, Senhor, que muitas vezes tive medo de falar a verdade. Muitas vezes me calei para evitar julgamentos. Em alguns momentos, preferi concordar com aquilo que estava errado apenas para ser aceito pelas pessoas ao meu redor. Pai, eu peço perdão por todas as vezes em que permiti que o medo fosse maior do que a minha fidelidade ao Senhor. Perdoa-me pelas vezes em que deixei a mentira entrar na minha vida, mesmo que parecesse pequena. Perdoa-me pelas vezes em que escondi a verdade por medo das consequências. Eu não quero viver assim. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor se agrada daqueles que andam em verdade. Então hoje eu escolho viver de maneira diferente. Eu escolho abandonar toda falsidade, toda aparência e toda tentativa de agradar o mundo acima da Tua vontade. Arranca de mim todo o espírito de medo. Eu repreendo agora toda insegurança, toda preocupação excessiva com a opinião das pessoas e todo sentimento que tenta me impedir de fazer aquilo que é correto. Em nome de Jesus, eu declaro que o medo não vai mais controlar minha vida. O Senhor não me deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Por isso, eu me levanto hoje com coragem. Não uma coragem baseada em mim mesmo, mas uma coragem que vem do céu. Uma coragem sustentada pelo Espírito Santo. Pai, fortalece meu coração para permanecer firme mesmo quando houver pressão. Dá-me forças para continuar andando na verdade, mesmo quando isso me custar amizades, oportunidades ou reconhecimento. Que eu nunca negocie meus princípios para ser aceito pelas pessoas. Eu quero Te agradar acima de tudo. Também peço, Senhor, que me ensine a falar a verdade com amor. Coloca sabedoria nos meus lábios. Que minhas palavras não sejam usadas para humilhar, ferir ou destruir ninguém. Ensina-me a corrigir com mansidão, a aconselhar com graça e a agir sempre guiado pelo Teu Espírito.
Quando eu precisar confrontar alguém, dá-me equilíbrio. Quando eu precisar me posicionar, dá-me discernimento. Quando eu precisar permanecer em silêncio, mostra-me o momento certo. Senhor, livra-me da impulsividade. Livra-me das palavras ditas na ira. Livra-me do orgulho espiritual. Que a verdade, minha boca sempre venha acompanhada de amor, misericórdia e sabedoria. Eu também entrego diante de Ti todas as áreas da minha vida onde ainda existe medo escondido. Medo de rejeição, medo de críticas, medo de ser abandonado, medo de decepcionar pessoas. Hoje eu entrego tudo isso ao Senhor. Quebra toda a corrente emocional que tenta me prender à aprovação humana. Eu não quero viver escravo da opinião dos outros. Eu quero viver guiado pela Tua voz. Senhor, faz de mim alguém íntegro. Que eu seja verdadeiro dentro da minha casa, no meu trabalho, na igreja e em todos os lugares por onde eu passar. Que minhas atitudes confirmem aquilo que eu falo. Coloca em mim um coração puro e sincero. E mesmo quando falar a verdade for difícil, ajuda-me a permanecer firme. Mesmo quando eu me sentir sozinho, lembra-me que o Senhor estará comigo. Mesmo quando houver consequências, sustenta-me com a Tua mão poderosa. Obrigado, Pai, porque o Senhor está trabalhando em mim neste momento. Obrigado porque a Tua graça é maior do que minhas falhas. Obrigado porque o Senhor não desiste de mim. Eu declaro que a partir de hoje escolho viver em verdade, andar em sinceridade e permanecer fiel à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreva amém e glória a Deus nos comentários para declarar sua fé. E se você deseja continuar recebendo mensagens e orações que fortalecem sua caminhada com Deus, inscreva-se no canal e compartilhe esta oração com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje.